Aê! Boa noite! Vamos falar aqui de produtividade e vendas. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo. Vamos para cima, vamos compartilhar muita coisa boa. Vamos compartilhar muito conteúdo hoje produtivo. Eu preparei para você aqui algo incomparável, tá? Para você que quer avançar nas vendas, para você que quer desenvolver, para você que quer desenvolvimento pessoal, então, e até você que começou a ver esse vídeo agora, depois da live, né, que ele vai estar ficando salvo esse vídeo, no final, eu vou estar compartilhando com vocês um conteúdo riquíssimo hoje aqui. Sabe, eu sou comercial há 25 anos já passei por inúmeras áreas, inúmeras empresas de vários tipos, empresas desde o B2B, B2C, né, que são empresas que lidam aí com cliente final, e empresas que lidam business, né, que lidam empresa para empresa. Então, eu tenho um currículo aqui brabo e eu quero compartilhar com você sobre algumas chaves, né, na área comercial que podem te ajudar a você desenvolver aí. Você que é comercial, você que não é comercial, você que ainda não atua no comercial também, né, pode aprender. Eu vou buscar ser o mais simples possível aqui nessa live. Vou procurar ser o mais sucinto possível, até para quem não entende nada de venda, né? Ou quem muitas vezes nem acredita que pode vender. Para você que acha que não tem esse potencial, para você que acha que venda é só para alguns, que venda é só para quem tem dom, eu já quero desmistificar isso aí na sua vida, porque venda não é dom, venda é técnica e emocional. Olha que interessante, né? Muitas vezes nós temos uma visão errada das vendas, né? Nós temos uma visão daquele vendedor da década de 90, 80, que ele queria te empurrar as coisas. Você não tinha internet naquele tempo para poder consultar valores e ficou aquela visão, aquele estereótipo ruim do vendedor, aquele enrolão. Então, vendas não é isso. Vendas é muito mais do que isso. Vendas é fazer ponte de conexão entre pessoas, né? Talvez se você tem um estereótipo ruim do vendedor, é porque você ainda não viu com essa visão, né? Imagina se você não tivesse um vendedor de comida, que é um supermercado. Imagina se você não tivesse um vendedor de roupas. Aonde você teria que buscar essas roupas? Não é verdade? Então, todos podem vender, tá? Basta que eles decidam vender, decidam aprender. E outra coisa, que você tenha a visão de um vendedor ou de uma empresa de vendas, enfim, sendo uma empresa solucionadora de problemas, tá? Então, eu já quero desmistificar isso para você, tá? O intuito meu, a partir de hoje, tá? O intuito não, eu vou fazer 30 lives a partir de hoje, direto, falando sobre vendas. Sabe, para despertar você que ainda não avançou nas vendas, para você que está travado, talvez a sua vida está precisando produzir mais recursos, está precisando avançar mais, produzir riqueza. Então, assim, as vendas são a melhor forma de você alcançar o sucesso, né? Você melhorar de vida, para você que está em várias fases da sua vida. Não interessa a fase que você está. Então, hoje eu vou falar sobre os 3 erros invisíveis que travam as vendas. E como que você faz para destravar, né? Eu vou procurar ser mais sucinto, tanto para você que vende, quanto para você que não vende, tá? Mas como que destrava? No meio desse aulão, desse raio-x das vendas, que eu chamei assim, a gente vai desmistificar algumas coisas, a gente vai confirmar algumas coisas, a gente vai tirar os drives, extrair o melhor aqui de você, tá bom? Eu trabalho muito com a pegada da mentalidade, porque eu acredito que
é uma dor minha, tá? Eu tive travado por muito tempo, vendendo pouco. E tiveram tempos de venda abundante e tempos de venda escassa. Então, assim, eu entendi algumas chaves que estão na minha mentalidade que travam as minhas vendas. Então, tem pontos que travam e tem pontos que liberam. E tudo está dentro da mente. Então, é muito importante a gente falar sobre mente quando a gente está falando de vendas, tá? Então, são 30 dias que nós vamos compartilhar sobre esse assunto. Eu vou estar divulgando mais isso. E você que quer aprender, que quer se desenvolver, cai para dentro. E vamos para cima fazer esse raio-x aí. É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Todos vocês que estão aqui na live, que estão aí acenando. Boa noite. Boa noite para você que está chegando. Marcelão, seja bem-vindo. Fernando, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar sobre venda na prática e como fazer grana com isso. Mas hoje eu quero desmistificar algumas coisas também e falar sobre 3 pontos aqui muito importantes, tá? Hoje a gente vai falar aqui sobre a estrutura, tá? Vamos lá. A gente vai falar sobre posicionamento, conexão e direção, tá? Vamos lá. Imagina você vender sem esforço, né? Imagina você tratando clientes, você está falando com o lead, ele desaparece. Você explica, ele não fecha. Você sente que poderia vender mais. Você passa por isso, gente. Ó, o cliente some. Você explica tudo, depois ele não te dá a resposta mais. Acontece isso também com você e comigo também. Seja qual for o tamanho da venda, você pode vender low ticket, que é venda baixinha, assim como você pode vender high ticket, venda alta, venda de valor agregado mais alto. Todo lugar acontece isso. E sabe uma coisa interessante? A maioria das pessoas sente rejeição. Eu até gravei um vídeo, acho que foi ontem, acho que postei ele hoje, lá no Pega a Visão das vendas. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Israel. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Olha só. Lá no Pega a Visão, que eu tô gravando uma série Pega a Visão, tá? No meu Instagram. Eu falei, acho que foi hoje que eu postei esse vídeo, sobre muitas vezes o cliente que não responde, que, enfim, a gente sente dentro de nós rejeição. Então, o que acontece? Só que isso não é uma rejeição. Isso é só o cliente vivendo a vida dele. A gente dá um significado para as coisas, né? Então, quando o cliente some, aí você larga ele de mão. Às vezes, dentro de você fica chateado. Isso é normal nas vendas. E até eu falei sobre a prospecção, né? Que a gente tem que fazer muita prospecção. Só que o nosso cérebro nos protege no subconsciente para a gente não ser rejeitado. É ou não é? Comenta aqui. É ou não é de jeito? Aí você senta aqui para fazer uma prospecção. Hoje eu vou ligar para 100 clientes. Aí o cérebro fica rodando, falando, cara, o que eu tenho que fazer? Ele fica fugindo da prospecção para não ser rejeitado. Olha para você ver que interessante. O nosso cérebro foge da prospecção de clientes para não ser rejeitado. É muito interessante isso. Aí ele fica procurando, o cérebro fica procurando algumas coisas para fazer. Assim é a vida do vendedor, tá, gente? Mas só para você entender, o cliente, ele não está te rejeitando, não está me rejeitando. Ele só está vivendo a vida dele. Se você continuar dando atendimento para ele, aí entra o follow-up, que é o acompanhamento do cliente, você vai desenvolvendo. Mas assim, eu quero falar hoje não é diretamente sobre isso, né? Mas só para você saber, não falta cliente. O que falta é processo e posicionamento. Entendeu? A maioria das pessoas estão dizendo, eu preciso de mais clientes, meu produto é caro, o cliente não quer comprar. Estou pegando meu esboço aqui só para vocês entenderem. Entendeu? A questão muitas vezes não é preço, é a percepção do cliente de valor. Sabe? Eu tenho processo ali na venda, desde a prospecção, acompanhamento até o fechamento. Mas assim, imagina quantos clientes que eu recebo eles aqui, que eu falo com ele e que muitas vezes ele não me responde mais. Tá? Imagina uma loja física. Imagina quantos clientes entram ali, são atendidos, vão embora, não compram.
e não voltam mais? Ou quantos clientes que entram na loja, compram e depois não recompram? Então, assim, todo esse processo, existe um processo ali que você precisa fazer para esse cliente criar uma fidelização com a empresa. Criar, no caso da empresa, né? Estou falando aqui no caso da empresa, mas no caso do consultor, do vendedor. É preciso processos, são necessários processos para que o vendedor, o consultor, ele acompanhe isso e fidelize o cliente. Posso falar? Muitas vezes o consultor ele não compra por conta da empresa só. Muitas vezes é por causa do consultor. Quem é consultor que sabe, às vezes o cara tem um preço mais caro lá, mas ele decide comprar com você porque você é uma pessoa assim como ele. As pessoas, elas não compram de robôs. É a mesma coisa que das redes sociais. Olha que interessante, eu estou passando aqui, estou aumentando minha autoridade nas redes sociais, eu estou abrindo coisas da minha vida que eu nunca abri, que eu muitas vezes corria de fazê-lo. Aí eu desbloqueei. Mas olha só, muitas vezes as pessoas nas redes sociais querem mostrar só o que tem de lindo. Uma vida de Instagram. Mas a vida da gente não é assim, cara. A nossa vida tem, às vezes, uma casa bagunçada em algum momento. Às vezes você não teve tempo ali no dia. Às vezes você está num momento de diversão, de brincadeira ali. Às vezes você está com a roupa mais informal. A gente muitas vezes faz isso, quer demonstrar que a gente é perfeito demais. Acontece isso também nas vendas. Porque, querendo ou não, quando a gente está compartilhando aqui nas redes sociais a nossa vida, a gente está vendendo uma imagem. E é verdade, é a nossa vida mesmo. Não é fácil muitas vezes abrir a vida. E para o vendedor, o cliente se conecta com o vendedor, com a pessoa, cara. É incrível. Tanto que a gente vê muito mais resultado, por exemplo, imagine que você venda por WhatsApp, tá? A sua primeira conexão com o cliente é por WhatsApp. Se você manda um texto inicial, tal, mas depois você manda uma mensagem de áudio. Agora, se você fizer um vídeo rapidinho, não pode ser vídeo demorado. O cliente vê você no seu ambiente de trabalho, tal, cara, a confiança aumenta lá em cima. Por quê? Porque ele viu uma pessoa, ele não viu um robô. Então, isso é muito importante. Nesse primeiro ponto, é citando isso mesmo, que nós precisamos vender algo que nós realmente somos. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos muitos clientes, porém nós não temos o acompanhamento desse cliente, o cultivar de um relacionamento. Nas vendas, o que a gente está falando é de um cultivar de relacionamento. É isso que você precisa ter com o seu cliente. Eu acho incrível. Tem cliente meu aqui que eu falo, fala, Junão, como é que você tá? E o cara fala, fala, Gustavão, cara, me ajuda. Cara, mano, criou conexão, já era, assim, virou brother. Mas o cara fala, você tá por onde? Tomar um café aqui? Acontece. Eu tenho clientes de muitos anos e a gente fica, às vezes, tempo pra você falar. Eles estão em outra cidade, eles falam, Gustavão, como é que você tá? Cara, é você. Primeira coisa, é você que a pessoa quer. Não é só a sua habilidade de vender, não é só isso. O primeiro passo de uma venda se chama conexão. Se não existe conexão, não tem venda. Não tem venda de jeito nenhum. Se não existe conexão, não tem venda. Esse é o primeiro passo. Então, assim, aquele primeiro momento da venda, ele é muito importante, né? Na conexão é que você vai ganhar o coração do cliente, que você vai estreitar laços. Olha só, talvez você esteja me ouvindo aqui a primeira vez. E aí, quando você vai se conectar comigo, imagina que você vai se conectar com um robô. Cara, não tem graça. Pessoas se conectam com pessoas, não é com robozinhos. Então, o robozinho nas vendas, destrava aí, cara. Destrava você, robozinho aí, ó. Você que tem um atendimento do cliente muito robotizado, muito assim, ó. Destrava, meu amigo. E se você quer vender também, você que ainda não vende, já vai pegando as dicas. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas estão buscando outras que resolvam problemas. E olha que interessante, vendedor, ele
na verdade, devia se chamar solucionador, né? Não é vendedor, mas ele vende a solução para a dor. Então, na verdade, é um solucionador. Pega o raio-x aí para você ver. Eu sou um solucionador de problemas, eu sou um resolvedor de problemas. Imagina aqui duas situações em que você tem um abismo no meio. E você precisa fazer uma ponte entre essas duas pessoas. Esse é o vendedor, é o cara que está no meio fazendo acontecer. Fazendo duas pessoas se conectarem, que é o quê? Ou um serviço e alguém que precisa do serviço, ou é um cara que está aqui de um lado precisando de uma empresa. Então ele está ligando pessoas, ele está ligando a solução do negócio e a pessoa que precisa daquilo. Só que aquela pessoa muitas vezes nem sabe que precisa daquilo. Então o consultor, o vendedor, vendedor raizão, ele vai mostrar para a pessoa as necessidades dela. E não necessariamente é alguém que vai falar o tempo todo. É alguém que vai fazer muitas perguntas. Olha para você ver que interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em Business Coach. E o princípio do coach, Business Coach é um coach de negócios, de empresas e de empresários. Só para você entender, o Business Coach, ele trabalha perguntas. Para aquele que pensa que o coach é aquele cara que ensina o tempo todo na internet, não. Esse é um mentor. Eu sou um mentor na área comercial, mas eu sou formado em coach. E o que o coach faz? O coach não diz o que você tem que fazer. Olha que lindo. Você não sabia disso. O coach não diz o que você tem que fazer. Você pensou até hoje que o coach te falava o que você tinha que fazer da sua vida? Não. Sabe o que o coach faz? Ele te faz perguntas para chegar a um determinado resultado. Mas quem chega no resultado? Você. Por exemplo, você está com um problema nas vendas. Aí você vai e eu começo a te fazer perguntas. Sim, mas quando começou esse problema? Como foi que esse problema se agravou? Como está seu time hoje? E te faz perguntas, aí vai levar você a chegar a uma conclusão. Sim, e depois de todas essas respostas, qual o parecer que você chega sobre essas respostas? Aí a pessoa diz, realmente, que fichas caem? Que fichas caem? Não, cai a ficha de que eu preciso melhorar nisso. Tá. Você sabe como fazer isso? Não. Tá, vamos fazer mais perguntas para você entender. Assim é o coach. O mentor não. O mentor ele já te ensina, por exemplo, um mentor imobiliário. Eu também sou corretor, tá, gente? Não tenho atuado nessa área de há algum tempinho, alguns meses, mas só para você saber, um mentor imobiliário, por exemplo, ou um mentor financeiro. Esse mentor, ele não é o coach. O coach vai te fazer perguntas para te ajudar a chegar naquele resultado. Ele não precisa entender nada de imóveis. Mas o mentor, ele precisa entender de imóveis, porque quem está nesse mercado vai precisar de um mentor. Por exemplo, eu sou mentor na área de comercial. Então, na área comercial, eu posso te dar caminhos das pedras, entendeu? Assim como mentor imobiliário, mentor financeiro, enfim, mentor familiar, enfim. Então, você entendeu a diferença entre o coach e o mentor? Tá, o vendedor precisa entender de coach. Precisa. Inclusive, na minha mentoria, já estou formulando um material sobre coach. Como que o coach? No sentido de perguntas, tá, gente? Então, o que acontece? O coach, ele vai fazer perguntas estratégicas para o cliente. Na verdade, o coach, o vendedor, né? O vendedor que entendeu de coach, você que entende de coach, que você está andando comigo, eu vou te ensinar mais. Não é de coach, gente, é de fazer perguntas certas, tá? Então, eu entendo de fazer perguntas certas. Então, eu pergunto para o cliente, por exemplo, ele está querendo um imóvel. Ô, seu João, que tipo de imóvel o senhor deseja? Qual o seu momento? Quantos filhos o senhor tem? Qual que é a sua rotina diária? Como que é a sua vida? Você trabalha onde? Você imaginou em uma casa como?
Do mesmo jeito, se for alguém que vende roupa, sim, qual que é o seu estilo? Sejam bem-vindos a todos aqui que entraram na live, viu? Conteúdo brabo aqui de venda e entre outras áreas, de desenvolvimento pessoal. Seja bem-vindo, Kevin, Thaís, Betão, o Alberto, todos que estão aqui. Então, olha só, imagina que você vende roupa. Você precisa entender de coach para fazer a pergunta certa. Então, oi, seja bem-vindo e tal, fez aquela conexão ali. Dali a pouco eu vou dizer assim: ô, seu João, que tipo de roupa o senhor está procurando? Ó, primeira pergunta. Sim, é para o senhor sair ou não? Eu nem sei, nem entendo de roupa, tá, gente? Mas, o senhor está procurando uma roupa assim, assim, assim? É para algum evento ou não? É para o dia a dia? Você entende que você tem que fazer as perguntas certas? Em cima do que o cliente te disser, você vai para cima e mostra o que ele precisa. Aí você vai entender o que ele precisa, buscar a solução, e você não vai convencer de nada. O vendedor não convence o cliente de nada. Agora quebrou o tabu, não quebrou? O vendedor não convence de nada. Aquele vendedor falastrão que fala o tempo todo, acabou, não existe mais. O vendedor agora é um cara que vai mostrar um caminho, fazer perguntas, e o próprio cliente diz assim, você vai gerar tanto valor que o cliente vai dizer assim, cara, eu preciso desse produto. Realmente eu preciso. Quanto que é? Ele mesmo já vai para o fechamento. Sim, quanto que fica? Ele já, entendeu? Faz sentido para você isso que eu estou falando aqui? Se faz, você comenta aqui. Faz sentido. Top, já passei por isso, estou aprendendo. Comenta qualquer coisa aqui. Então, olha só. Eu preciso entender que existe muito dinheiro na mesa com clientes que você já tem, você que é vendedor. Com clientes que a sua empresa já tem. A riqueza está dentro de casa. Dentro da sua agenda existem muitos contatos, muitos clientes. Você entendeu? Dentro da sua agenda. Olha que legal. Eu tenho um produto, eu tenho pessoas que confiam em mim de uma vida inteira. Que legal, Rose, você comentando aqui que já está aprendendo. Estou muito feliz, viu? Coraçãozinho aqui também é bom, gente. Vocês podem ficar à vontade. Olha só, então amanhã, só lembrando vocês, amanhã vai ter outra live dessa e 30 dias direto. Vocês estão entendendo? Eu queria fazer ela 365 dias direto, mas eu não vou me comprometer, eu vou fazer 30. Vamos por etapa, vamos no MVP, né? No mínimo viável comum. No mínimo viável, isso fugiu não. Enfim, são 30 dias de live falando só sobre comercial e mentalidade para você se desenvolver aí, tá? Então, travou? Tem mais gente travando aí ou foi só a Thaís? Maravilha, voltou. Então, pessoal, olha só, eu tô falando aqui então sobre alguns princípios da área comercial para você que chegou agora, né? E se você tá passando por algum problema também, pode passar aqui, pode falar aqui, comentar. Na minha empresa o negócio tá ruim assim, tá ruim assado, tá? Mas aí agora eu vou entrar num segundo momento que fala dos 3 erros invisíveis que travam as suas vendas, tá? São eles: posicionamento, o primeiro, fica aí para você ver os 3. Eu vou deixar você curioso. Eu falei no início da live, você não estava aqui. O primeiro, posicionamento, como você é percebido. Gente, você sabe o que eu mais vejo? E eu também já caí nessa bobeira. Eu vejo o vendedor o tempo todo, e eu também sou fraco nisso, já fui fraco, já fui. A gente passa por erros a vida inteira, tá? E a vida do consultor e de toda a área é um aprendizado. O menino começa andando, já correndo? Não. O menino começa deitado, depois ele começa a sentar, depois ele começa a rolar, engatinhar, entendeu? E depois eles começam a andar. Então, assim, na vida é de jeito. Só que a gente, principalmente aqui no Brasil, não consegue entender as fases da vida da gente. A gente não consegue entender. A gente critica os outros e julga os outros porque eles erraram. Cara, devia bater palma. Eu cheguei para Valentina, minha filha, esses dias, falei: Valentina, filha, quando você errar, não fica triste não.
fica feliz que você já aprendeu. Quanto mais você errar, mais você vai aprendendo e corrigindo. Entendeu? Thaís, agora eu respondo sua pergunta, tá? Então, posicionamento. Olha só, muitas vezes eu não me posicionei direito. Como assim, Gustavo? Como assim? Posicionamento de venda inicial. Imagina eu chegar para um cliente e falar bem assim, ó. Seja bem-vindo, viu, Duane? Seja bem-vinda. Imagina eu chegar para um cliente e falar bem assim, ó. Oi, bom dia. O que o senhor deseja? O que vai acontecer? O cliente vai sentir aquela vibração na hora e vai dizer: nada, vou embora. Cara, de verdade, isso não convence ninguém. Mesma coisa na rede social. Sabe, antes eu tava gravando alguns vídeos assim, ó. Pessoal, olha, eu quero compartilhar com vocês uma coisa e tal. Por quê? Porque a gente ainda não tem habilidade ainda. Aí você vai pegando habilidade, você já grava, olha, deixa eu te compartilhar um negócio aqui. Hoje nós vamos te mostrar algo aqui que vai ser disruptivo na sua vida. Você entendeu? Agora vou te mostrar algo aqui que vai ser disruptivo na sua vida. O cara sai correndo, mano. Tô fora, não vai disruptivar nada aqui. Sei nem se existe essa palavra. Entendeu? Não existe nada. Manda um aviãozinho, muito bem lembrado, Thaís. Manda esse aviãozinho para aquela pessoa que quer prosperar, porque o melhor caminho para você prosperar na vida chama-se vendas. Vou repetir. O melhor caminho para você prosperar na vida chama-se vendas. Porque alguém precisa de uma solução em um determinado lugar. E você está aqui uma no lugar e outro produto. E você está aqui no meio para fazer a ponte, para encurtar caminhos. Eu falei isso do começo, mentalidade. Você é um encurtador de caminhos, cara. Entendeu? Então, assim, manda esse aviãozinho aqui, clica no aviãozinho e manda para as pessoas, para elas ouvirem essas verdades. Então, eu preciso ser um consultor, e não só um consultor na vida, cara. Sério mesmo. Peraí, que esse ar-condicionado aqui não tá ligado, não. Tá ligado, só que tá no 24. Chega, foi só me posicionar, ó, que chega, ficou calor aqui, ó. Você entendeu? Eu preciso me posicionar na vida, cara. Não é só nas vendas, não. Eu preciso me levantar e falar, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer prosperar. O que eu posso buscar de conexão? O que eu posso buscar de negócio? Cara, pesquisa em algum lugar, pesquisa no YouTube, conversa com um amigo. O que eu posso fazer de renda extra? Se tá na merda aí a sua vida, busca conexão, pesquisa, aprende sobre marketing digital, aprende sobre um produto. Gente, esses dias eu vi gente comprando produto na Shopee, anunciando no Facebook, no Marketplace e vendendo 50%, 100% mais caro. O cara compra um produto de R$50 e vende por 100. Entregue na casa dele o produto, aí ele anuncia e vende. Tô dando um exemplo, cara. Aí a pessoa vai até ele, enfim, tô dizendo de áreas. Tem tanta gente precisando de alguém para solucionar problemas. Talvez você não conseguiu adquirir uma habilidade nova. Só para você entender, eu estou fazendo uma formação de estrategista braba, daquelas mais braba que existe. Então, assim, eu me expus a aprender uma coisa nova. Lá dentro tem vendas também. Mas eu estou aprendendo outras áreas. Eu estou aprendendo a fazer, cara, posicionamento na internet, marketing, vendas online, o posicionamento na rede social. Cara, é um curso brabo com o estrategista do Pablo Marçal, o Luiz Filho. E eu vou te falar, tem sido disruptivo na minha vida. Mas sabe, muitas vezes a gente não procura se posicionar melhor. A gente não valoriza as outras pessoas. A gente acha que a gente é brabo, que a gente é o fodão e tal. E eu não quero aprender nada. Cara, olha só, a gente pode fazer coisas grandes e ter mentores. Se você investe no seu posicionamento, as pessoas vão valorizar você. Se você não se valoriza, as pessoas não vão valorizar você. Como que você quer vender mais caro o seu produto se você mesmo não investe em você? Como você quer que as pessoas comprem de você se você mesmo não acredita em você, cara? Você não tem coragem de pagar uma formação, sim, um curso de fim de semana, uma imersão.
Alguém que está acima do seu nível, você não tem coragem de investir. Então, a gente tem que ter mais humildade. A gente, estou falando, eu também, serve para mim. Eu tenho buscado fazer mais isso. Sabe, buscar pessoas, quem que é autoridade na área de vendas? Eu vou ser mentorado desse cara. Ah, a imersão dele é X mil lá. Vou dar um jeito. Cara, não consigo. Vou ler que seja um livro para investir em mim, cara. Isso serve para tudo, não só para vendas, tá? Então, assim, se você se posiciona, o cliente vai... Você vai ter uma chance muito maior de converter. O cliente vai reconhecer sua autoridade. Então, se eu cheguei posicionado, cabeça de águia, tá? Peito aberto, respiro, me coloco posicionado, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, dá um sorrisão. Seja bem-vindo, como que é seu nome? Fulano de tal. Cara, você vai converter mais. Claro, você não vai conseguir vender para todo mundo, isso não existe, gente. Isso é utopia, mas eu consigo converter mais. Imagina que eu consigo converter 30%, 20% a mais do que eu estou convertendo. Cara, isso é um resultado gigante. Para uma empresa, 30% de aumento é gigante. Imagina para você que é consultor aí. Ah, estou ganhando 5 mil, vou ganhar 7. 6,5, 7. Não tá bom não? Não tá maravilhoso não? Aí no outro mês você converte mais 20. Mais. Daqui a pouco você dobrou, tá com 10 mil. Ah, tô faturando 20, vou faturar 10, vou faturar mais 10, 20. Uma empresa, tô faturando 100, vou para 120, 130, 150, 200. Cara, em um ano, se você dobra o faturamento em um ano, cara, isso não existe. Se você fizer 30%, 50% em um ano, isso não existe no mercado, muito difícil. Então, assim, imagina uma conversão de vendas que você aumentou 20% de faturamento, 30%, mudando o posicionamento, entendeu? Dentro do posicionamento está a conexão também. A conexão vai desde você, do primeiro atendimento, dos retornos que você dá, que a gente chama de follow-up, e entre outras áreas, tá? Entre outras coisas, o acompanhamento faz você gerar vínculo e a pessoa, o cliente, confiar em você, tá? Não adianta eu querer que a pessoa confie em mim 100% de primeira, tem que ser testado. Você confiaria um vendedor que você acabou de falar e não falou mais nunca com você? Fica a pergunta aí pra você. Pensa nisso. Então a pessoa não tá te rejeitando, ela só não te conhece, mano. Você quer que ela te conheça como? Olha a importância do posicionamento também da rede social. O que a pessoa faz a primeira coisa quando ela te conhece hoje? Imagina você que tem... Aí você vai bater lá na porta dela, você que tem empresa. Ou você eu presa. Eu preso. Empresidiário, alguns chamam, né? Empresidiário. Sabe o que é o empresidiário? O cara que tá preso no negócio, não consegue crescer e só ele que faz. Você começou agora, já vai visualizando pra você não ser um empresidiário. Daqui a pouco você tem um time que tá te ajudando. Mas tem os tempos da nossa vida. Aí tá, você quer que o cliente confie em você de cara o tempo inteiro. Ele nunca te viu. Aí você quer que ele te responda como se já te conhecesse. Mano, não tem jeito, tem que construir relacionamento. Vou perguntar de novo, a mesma coisa. Você compraria de uma pessoa, às vezes, um produto X lá, ainda mais se for pela internet. O cara fica com medo, entendeu? Se tiver uma validação de um influencer te validou, é mais fácil. Mas mesmo assim, se você não cultivar, a pessoa às vezes até esquece, aparece depois outra oferta para ela, ela compra naquela oferta. Então, assim, nós precisamos criar conexões verdadeiras com o cliente. Por isso é importante, informações hoje valem muito dinheiro, informações do cliente, o que o cliente gosta, se ele fala de mensagem, se ele fala de escrito, se ele gosta de áudio, se é uma pessoa que é muito de áudio, você responde ele de áudio, se ele é de texto, né? Procura mandar um áudiozinho curto só para ele ouvir sua voz, sentir firmeza ali, mas responde ele mais de texto. Enfim, mandar um vídeo para o cliente, às vezes, de você, para ele te conhecer se é venda online. Na presencial, cara, eu criar pontos de conexão com o cliente. Ali dentro você pega um gancho, fala, é mesmo,
Você faz então esporte, que legal, entrou no assunto, se ele está com a família, poxa, que família linda, que maravilha, eu também tenho filhos. Perguntas que geram conexão, você identificou com o cara malha, você fala, pô, eu malho também. Pontos em comum, rapport, depois a gente vai ter uma aula só sobre rapport, maravilhoso. Então assim, é o que a Thaís falou aí, ganhar o cliente, entender o cliente primeiro. Cara, ser interessante e não interessado. Cara, o que eu posso gerar valor para a vida de alguém primeiro, antes de já ir? Tá, não, cara. De verdade, as pessoas vivem de conexões, sabe? Pessoas não são feitas de robô, não são robóticas, não são de metal, não são GPT. Outra coisa, ó, as pessoas não estão querendo GPTs para responderem elas. Chat GPT, robozinho. Não, as pessoas querem alguém humanizado, que faça perguntas, que perceba na voz dela, tá tudo bem? Ou presencialmente, ela tá sendo atendida no seu ambiente lá. Você prestar atenção no seu cliente, sabe? Muitas vezes nós estamos tão voltados para a nossa necessidade, pro desespero da venda. Você também já passou o desespero da venda, né? Eu sei que você passou o desespero da venda, eu te conheço. Desesperado para vender, meu Deus do céu, se eu não vendo isso hoje, eu tô lascado. Acontece demais, entendeu? Então, assim, você olhar para o seu cliente de uma forma humanizada. Por exemplo, eu tô atendendo um cliente aqui. Eu preciso prestar atenção. Eu me treinei para fazer isso, prestar atenção na pessoa e desfocar um pouco da venda. Para eu perceber sinais na pessoa. Por exemplo, eu percebo sinais de tristeza, de medo, muitas vezes, ou de alegria. Por exemplo, quando eu vendi uma visão para ela, ela diz assim... Você vê que o astral dela levanta porque ela acreditou naquilo. Não sei o que você vende, tá? É isso que a Thaís falou. Eu acredito que precisamos conseguir nos conectar verdadeiramente e sentir a dor do cliente. Exatamente. Você vai identificar duas coisas: dor e desejo. Você vai identificar onde que está o ponto que eu posso ser cirúrgico e ajudar esse cliente. Claro, ser leal. Porque se você chega para o seu cliente para resolver uma dor, só que aquele seu produto não resolve a dor, cara, não vende para esse cara. Não engana esse cara. Entendeu? Não engana. Seja humano. Quer dizer, humano muitas vezes é difícil, né? Que o humano faz tanta coisa errada. Seja de Deus. Vende para ele, querendo abençoar esse cara e não querendo só o dinheiro dele. Serve esse cara. Porque esse cara vai comprar de novo, vai trazer mais gente, vai te recomendar na rede social, entendeu? A gente primeiro gera valor. Cara, você ganhou o cara, acabou. Mano, tem um cliente aí que já me trouxe uns 3, 4 clientes, entendeu? Então, assim, acontece muito. Ao longo da minha vida eu tive muitos casos de clientes, por exemplo, tem clientes que eu já passei por algumas empresas e eles compram coisa que não tem nada a ver de uma empresa para outra, necessariamente não foi a mesma coisa. O cara compra, porque é uma necessidade, ele confia em mim, tá? Legal que o Zanata falou aqui sobre a questão da IA. Cara, facilita muito, né? No primeiro contato ali, depois a IA vai respondendo muitas vezes e o que ela não consegue responder, ela te direciona para o humano assumir ali o robô, né? Muito legal mesmo. E outro comentário, tempo de resposta é crucial. A IA responde rápido. Então você imagina que você está aí meia-noite, 1h da manhã. Você não vai responder o cliente. Concorda comigo? Só se você estiver aí moscando. Mas você está descansando nesse horário. Imagina você ter uma IA respondendo basicamente pelo menos uma resposta automática, mínima. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Eu sou Gustavo Rodrigues e tal, da mentoria de vendas. Pá. Ou um exemplo. Seja bem-vindo, eu sou Thaís Rodrigues da empresa tal. Assim que estivermos em atendimento, eu vou te dar um retorno, mas seja bem-vindo. Cara, isso é crucial. O cliente já vai ver, maravilha, já estou atendido. Imagina um médico de noite. Você imagina um médico à noite, de madrugada.
Entendeu? Muitas vezes é uma urgência. Aí ele precisa que um IA responda ele, notifique ele para ele acordar. Cara, isso é vida. A IA já faz o diagnóstico ali do que pode ser, se é algo muito urgente, avisa ele para ele, porque tem médico que dá plantão, né? Então assim, tô dando um exemplo aqui para você. Mas vamos lá. Então, primeiro ponto, posicionamento. Segundo, conexão. Terceiro ponto, direção. É conduzir o cliente. Cara, de verdade, não é o cliente que conduz a gente, tá? É o consultor posicionado, conectado, literalmente ali. Esse cara que conduz o negócio. Muitas vezes nós somos muito molão. Muitas vezes nós somos muito fracos. Nós somos bonzinhos demais. Aí, ó, o Felipe Zanata que tá na live aí falava: Gustavo, você é muito bonzinho. Gente, eu era bonzinho mesmo. Não posso, tudo eu posso, tudo eu vou. Cara, não dá. Não dá. Muitas vezes a gente tem que aprender, viu, gente? Na nossa vida em geral, a gente tem que aprender a dizer não para muitas coisas, pra gente prosperar na vida, para muitas pessoas. E a gente não sabe dizer não muitas vezes. É difícil para nós, para muitos. Outros dizem não com muita facilidade, mas o medo da rejeição faz a gente, o bloqueio da rejeição faz a gente se sentar no lugar pior que existe. Nunca acessar o trono. É exatamente, Cláudia. Aprender a dizer não. O Zanata falou, o bonzinho sempre se fode na vida. É assim mesmo. Então assim, cara, eu sempre fui muito bonzinho. De um tempo pra cá eu ando mudando nisso, inclusive com o cliente. Se deixar, mano, o cliente senta em cima de você, igual o cavalo, vai andar em cima de você aí, ó. Bora! Tá! É de jeito. Então, assim, nós precisamos nos posicionar. Se você não se posiciona, fica tranquilo. Outro vai se posicionar no seu lugar. Entendeu? Outro vai se posicionar. Outro vendedor, como a gente está falando nesse assunto, mas isso serve para todas as áreas da nossa vida. Se nós não assumirmos o controle da nossa vida, talvez você aí está sendo manipulado por pessoas, pelos seus pais, pelos seus amigos, pelas pessoas que você se relaciona. Muitas vezes você só está fazendo o que agrada os outros e não está fazendo o que agrada a Deus, que é você prosperar na vida para abençoar muita gente. Entende? Aí, ó, a Cláudia falou, tapinha nas costas não paga nossas contas. Exatamente, mano. Talvez, ó, vou citar o caso aqui do Sérgio e da Cláudia, nossos amigos. Cláudia tá na live aqui. Eles se mudaram lá pro Rio Grande do Norte. Não, fugiu o nome da cidade, gente. Me fala aqui, Cláudia, é no litoral. Saíram de Brasília e foram para lá. Cara, se a gente for ouvir a voz das pessoas, ela vai dizer, não faz isso não, porque tal pessoa fez isso e não deu certo. Cara, a pessoa só vai olhar o que deu errado. Cara, me dá aqui alguns cases, Recife, tá? Me dá aqui alguns cases de pessoas que deram certo. É com essas que eu quero conversar. Eu não quero saber do que deu errado. É isso. É isso. Do mesmo jeito em todas as áreas da nossa vida. Nós não ousamos crescer, avançar, porque a gente fica preso nos outros. Eu não me posiciono. Eu não direciono a minha vida. Sabe, Deus falou para nós, vai lá e prospera, meu filho. Você já é abençoado. Mas a gente fica esperando, estou te falando porque eu também fiquei esperando muito tempo. Eu demorei a me posicionar aqui nas redes sociais e em algumas áreas da minha vida eu ainda estou em exercício disso. Eu preciso me posicionar. Fala para você aí, eu preciso me posicionar. Comenta aqui. Eu já me posiciono hoje. Não fala eu preciso, não. Eu já me posicionei agora. Entendeu? Posiciona e assume o governo da sua vida. Senão alguém vai te comandar. Alguém vai falar, não faz isso, não faz. Eu precisar de validação de todo. O que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha daquilo outro? Cara, eu não preciso perguntar a opinião de ninguém, de nada. Deus me mostrou. Eu vou embora, entendeu? Eu vou realizar. E o vendedor é isso também, é de jeito. Muitas vezes ele faz isso, ele deixa o cliente dominar ele. Entendeu? O cliente manipula a vida dele, a família manipula a vida dele, sabe? Os desejos dos outros manipulam a vida dele, os pais dele, o cara já é casado há muito tempo, a mãe e o pai manipulam a vida dele. Tem pessoa que é pregado, que ele não conseguiu nem sair da casa dos pais ainda, vai conseguir vender para quem, moço? Não adianta.
Entendeu? Então eu preciso direcionar a minha vida. Então são as 3 chaves: posicionamento, conexão e direção. Sabe? O cliente, ele não te ignora. Ele só não viu o valor suficiente ainda. Olha que frase, cara, que eu peguei aqui. Peguei para mim essa frase. Se você não aprende a vender, vai viver dependendo de quem sabe. Pega essa frase para você também. Então, o cliente não te ignora. Ele só não viu o valor suficiente ainda. Cara, se você gerar tanto valor assim, ele não vai ter mais ninguém para poder comprar. É você, meu amigo, minha amiga. Cara, se você não vê valor em você também, ninguém vai ver. Pode falar, Deus já viu valor em você. Você tem todo valor. Inclusive, ele deu a vida dele por você. Olha que legal. Então, assim, eu preciso preocupar com o quê? Preocupar com os outros. Cara, eu vou viver e eu vou realizar. E para você que ainda não está vendendo, você que está assistindo essa live e não está vendendo, busca caminhos para isso. Busca ver aqui todo dia o conteúdo que eu estou postando aqui. Entendeu? Eu estou postando no YouTube, TikTok, Instagram. Você pode desfrutar disso aqui, malhar. Existem trocentos milhões de conteúdos para nós. Hoje nós temos os chats que nos ensinam. O conteúdo está 100% disponível. Eu posso investir no meu desenvolvimento. Decida hoje investir no seu desenvolvimento e falar, Gustavo, eu vou assistir essas lives tudinho com você aqui. Entendeu? Pegando meu esboço aqui. Mas sozinho é mais difícil. Sozinho é mais difícil. Eu concordo com você. Eu digo, eu preciso de pessoas mesmo, sabe? Todo dia eu estou me conectando com pessoas. Mas quando você não está mais sozinho, você se conecta a um grupo de pessoas, você consegue realizar. Você se torna imparável. Porque quando você talvez está querendo desanimar, a pessoa, bora. E você fala, cara, tem gente realizando, meu Deus, eu também posso. E a pessoa olha, sabe, muitas vezes nós temos que sair do nosso meio de convívio mesmo, que as pessoas não veem o nosso valor. Eu quero contar uma história para você, que eu ouvi hoje. Eu nem ia contar essa história, tá? Uma história bem rápida. Um amigo meu me mandou um áudio contando essa história hoje, o Fidel. Deixa eu te contar. Um menino ganhou um relógio do pai. E esse relógio era um relógio bem antigo. E ele precisava de dinheiro, o pai dele deu esse relógio para ele fazer grana. E o menino foi até uma relojoaria, já era um menino, um jovem, né? Esse relojoeiro que ele chegou, o relojoeiro falou assim para ele assim, ó. Olha, esse relógio, como é um relógio velho e tal, tem alguns detalhes aí e tal, é um relógio antigo, eu te dou R$100 nele. E ele, cara, R$100, cara, eu preciso de muito mais do que isso para realizar o projeto. E ele voltou no pai dele e falou, pai, eu consegui R$100 ali no relojoeiro aqui perto de casa. Ele falou, não, meu filho, esse aí tá fora. Não faz sentido você vender esse relógio por R$100, não. Você é doido, um relógio desse antigo. Isso aqui é uma preciosidade. Aí ele indicou ele num relojoeiro. Aí ele foi muito longe. Muito longe. Ele teve que ir em outra cidade e chegou nesse relojoeiro. E o relojoeiro olhou o relógio e... Meu Deus, que relógio top! Cara, eu nunca vi um relógio desse e tal e tal. E o cara ficou impactado com o relógio dele, mano. Que relógio, cara. Eu sou colecionador e tal e tal. Cara, olha, eu compro esse relógio de você. Ele falou, ó, o que eu posso te pagar nele agora, eu quero muito o relógio, mas a única coisa que eu consigo pagar nesse relógio agora é R$100 mil. R$100 mil. Sabe? Pegou a vibe aí do relógio? R$100 mil. O relojoeiro do lado da casa dele deu R$100. Sabe, a moral da história é a seguinte, de que muitas vezes, na maioria das vezes, o meio em que você está não te valoriza e não enxerga o seu potencial. Não enxerga, mano. Não enxerga. Eu tô te falando que eu fui em Alphaville agora, eu vou estar indo de novo essa semana. Cara, de verdade, quando eu cheguei lá,
as pessoas disseram assim pra mim: Gustavo, você é muito brabo, cara. Aí eu olhei pra mim assim e falei: cara. E as pessoas foram falando: cara, isso. Muitas pessoas falando. Sabe, não que eu precise me vangloriar de alguma coisa, mas foi algo que Deus me deu de presente e eu não tô conseguindo ver, mano. Posso falar? Você também, ó. Você tem muitas potencialidades que você não sabe. Você tem inúmeras potencialidades que Deus colocou em você, na sua história, no seu legado, na sua vida, na sua experiência, naquilo que você viveu e que está dentro aí, está dentro no sentimento, no seu ser, que você não viu ainda. E as pessoas que estão perto de você não vão ver. Igual Jesus, quando estava na sua terra e ninguém dava valor nele. Jesus. Então, você precisa sair do lugar em que você está. É o que a Thaís falou, e você tem valor demais. Nossa, quanto você vale, meu amigo? Vou te fazer uma pergunta, tá? Você tem filhos. Para você que tem filhos, se eu oferecer 1 milhão no seu filho, você aceita? Não, vamos aumentar, 1,5 milhão. 5, 10 milhões pelo seu filho. Você entrega? Quanto você entrega? 50 milhões? Entrega? Não entrega, mano. Você não entrega. Por que você não entrega? Porque ele vale muito. Você é esse filho. Você é esse filho. Que, assim como você não entrega, nem os seus pais te entregam, você não tem valor. Na verdade, você não tem preço. Você tem valor. Valor não tem preço. O seu valor é gigante, entendeu? Então, o que acontece? Eu tô falando do filho para você entender você, o valor que você tem. Só que as pessoas que estão ao seu redor não enxergam. Você sabe quando elas enxergam? Quando você morre. Aí elas enxergam. Quando você parte. Aí elas falam: nossa, como fez falta. Nossa, como... né? Mas olha só. Voltando aqui. O seu valor é gigante. Então, assim... cara, investe em você, sabe? Busca conteúdo aqui, busca andar, vamos andar junto, junte-se a pessoas, sai do seu ambiente, porque o seu ambiente não te valoriza, junte-se a pessoas que querem crescer, tá bom? Então, é isso que eu queria te entregar aqui hoje, tá? E se você precisa também de ajuda, pode mandar um direct aqui, depois você manda aqui: olha, eu quero avançar nisso, estou desenvolvendo algumas coisas, tem a mentoria aí, que já vai ser lançado. Na verdade, já estou mentoreando algumas pessoas, mas não fiz o lançamento oficial ainda. Tem conteúdo que eu vou estar postando aqui. Vou estar postando cortes, sabe? Encaminha também para pessoas que precisam mudar de vida, entende? A minha pegada, gente, só para você entender, não é só chegar aqui e te ensinar técnica de venda, não. É te ensinar aqui, ó. Porque posso te dizer uma coisa? Você tá lá no seu negócio, na sua empresa, ou na empresa que você trabalha, você é funcionário de alguém, vendendo qualquer coisa. Se você não estiver na posição certa, entendendo o seu valor, o cliente não te valoriza. Você não consegue vender. Não adianta. Se você estiver com a mente errada, com o sentimento errado, se você não se enxergar como um filho amado do Pai, uma pessoa que vai prosperar nessa terra, que vai ajudar pessoas, que aquilo que você está fazendo é para ajudar, para servir alguém. Se você acha que a venda é ruim, que a venda... cara, se você pensar errado, resumindo tudo, e sentir errado, você não vende. Você fica vivendo de migalhas. Entende? Isso, eu estou dizendo isso que foi um destravar para mim. Eu enxerguei o valor que Deus dá para mim, que eu tenho. E as coisas grandes que Ele me entregou. Entendeu? Recentemente eu fui só calcular, só as formações que eu já fiz na minha vida, cara. Não tem valor. Não tem preço, assim. É gigante o valor. Então, assim, eu faço um investimento do meu tempo, da minha vida, de tudo, e depois eu vendo por qualquer preço, ou eu não me posiciono. Cara, o que é isso? Mas assim, eu vou te ensinar a se posicionar melhor, a ter uma postura de vencedor, a se posicionar nos negócios que você vai fazer, mas a técnica é importante também, tá? Vender não é dom, é técnica, mas você precisa ter a parte emocional, mental também. Então, por isso é importante as neurovendas, tá bom? E tamo junto, eu quero
dizer para você que você é uma das poucas pessoas que está ouvindo uma live hoje de prosperidade, desenvolvimento. Você é uma exceção nessa sociedade. Quantos agora estão rolando no TikTok e não estão assistindo um conteúdo que vai agregar na vida delas? Quantos? Entendeu? Você já é um diferencial nessa terra. Você vai prosperar muito. Fala assim, eu vou prosperar. Eu já prospero. A partir de agora eu prospero, tá bom? E tamo junto, vou salvar esse conteúdo, aí daqui a pouco você manda pra alguém, fala, cara, você precisa assistir essa live, cara, pelo amor de Deus, assiste esse negócio aqui, você precisa ver. Tá? E se você quer saber mais sobre essas formações, a mentoria, me chama aqui também, viu? É isso aí, Rose, somos escolhidos de Deus para prosperar, cara. E para despertar outros também, talvez você tá calado aí, ó, abre a boca, Vamos ajudar a gente, cara. Se você soubesse o tanto de gente que tá aí nesses bet, nesses negócios, aposta e jogo, não sei o quê. Só isso aí já... Ou bebida, drogas, enfim, tantas coisas, né? Tá bom, pessoal? Tamo junto, fica na paz. Foi um prazer te servir. Amanhã tem live de novo, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, 19 horas. Tá bom? Tamo junto. Declara aí, eu sou próximo, sou abençoado. Eu vou prosperar, eu já prospero, eu alcanço coisas grandes, visualiza isso já que você quer. Eu sou um consultor de venda top, eu vendo é high ticket, é produto lá em cima. E tamo junto. Fica na paz e boa noite.